Crianças do Abismo, temos hoje alguns avisos. Primeiramente, temos o workshop de magia cerimonial ministrado pelo Frater Aureus, que vem da Sérvia, especialmente para este workshop, que ocorrerá no final de setembro, nos dias 24 e 25. E também queremos lembrar que estão abertas as doações. Vocês podem entrar no Calem, na página collegium.org.br. Façam as suas doações e ajudem a gente a comprar o nosso uísque, porque senão o programa fica muito chato. Obrigado e vamos com o programa. Those who discuss the content of this book are to be shunned by all as centers of pestilence. Olá, crianças do Abismo! Está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou o Flávio Watson e estou aqui com meus companheiros de mesa, Senhor Feliciano. Oi, o trem vem surgindo de longe, trazendo as cinzas do velho Eon. Pietro. O homem que entra no túmulo do rei descobre o óleo da luz. Eu, Lamarão. Liberdade para Bugolávia. Bugolávia, free. Pietro tá por fora. O que é Bugolávia? Depois a gente explica. Depois a gente explica. O Foco de Pestilência é um projeto do Calem, Collegium ad Lux et Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Bugolávia, Pietro, procure e você saberá o que é a Bugolávia. Onde está a Bugolávia no mapa? Cara, eu já dei uma gugada e não aparece nada. Não aparece. Mysterium Mysteriorum. Quando você está preparado, a Bugolávia aparece. Ela se revelará. Eu vou começar a inventar um... Aguarde e confie. Então, sobre esses mistérios Mysteriorum que nós temos aí, no momento a Bugolávia é um deles. Um dos assuntos que pra mim, e aí eu vou falar no meu eu acho aqui, que pra mim foi um assunto muito misterioso quando eu comecei a estudar magia, é o tema de fórmulas mágicas. Esse assunto foi especialmente esquisito pra mim porque ele me foi apresentado, me jogado na cara assim, no meio de uma conversa, e foi me jogado na cara de forma tão natural assim, não, porque a fórmula mágica tal, não sei o que lá, e eu não entendi o que aquilo significava, o que o cara queria dizer com a expressão fórmula mágica. Como eu achei que aquilo ali devia ser uma coisa que eu deveria saber e eu não sabia, eu fiz o que todo bom estudante faz, que é ficar calado e fingir que sabia o que estava sendo dito e fazer cara de entendimento, de inteligente e tudo mais. Logicamente, isso dificultou tremendamente meu caminho, porque eu fiquei um tempão sem entender que porra era aquela, até que um dia eu entendi. Então, a fórmula mágica, ela é um recurso... Vou chamar de recurso narrativo da magia, né? Poderia se dizer assim. Que é muito recorrente, a gente lê por aí o tempo todo, ou ouve as pessoas falando, mas nem todo mundo entende muito bem o que isso significa. Então hoje nós vamos tentar encontrar uma definição ou algumas definições e de repente trabalhar algumas fórmulas mágicas mais tradicionais aí. Now this mystery of the letters is done, and I want to go on to the holier place. Para começar o programa, então, vamos abrindo aí com nossas possíveis definições com o senhor Pietro. Pietro, me diz aí o que você entende pela expressão fórmula mágica.
Quando pergunta assim, o que você entende por alguma coisa, eu vou logo no Wikipedia, né? Que isso eu não entendo algo muito diferente do que tá ali. Ou então, se não tem na definição do Wikipedia, realmente é um negócio que... Ninguém mais sabe. Ou que pelo menos merece ser registrado. Na definição da Wikipedia, se botar lá fórmula mágica no Google, vai sair um parágrafo só em português. Vou ler só um pedacinho, que é pra gente resumir, assim, o que é esse entendimento geral, né? Que é, até porque por isso que tá no Wikipedia. Então, fórmula mágica é uma palavra ou frase cujo significado ilustra princípios e graus de entendimento que são geralmente difíceis de substituir usando outras formas de fala ou de escrita. É um meio conciso de comunicar informações muito abstratas por meio de palavras ou frases. Também pode ser uma outra, mais especificamente isso. Que essas palavras geralmente não têm um significado intrínseco dentro ou nelas mesmas, mas que tem por objetivo comunicar atos de fala. Esse atos de fala aqui, na verdade, são definições e postulados, né? Declarações, né? Então ele substitui por atos de fala. Entretanto, quando desconstruídas essas palavras ou frases, cada letra individualmente pode se referir a um conceito universal encontrado no sistema que a fórmula aparece ou que a fórmula descreve, independente de qual fórmula que seja. Adicionalmente, se você agrupar essas letras e montar na sequência, você pode adquirir também um segundo efeito, né? Que são as correspondências. Certo, mas aí, vamos lá. Aí você deu uma definição bastante técnica, assim, né? Praticamente de como que ela funciona, a fórmula mágica. Mas vamos pro básico, né? Essa definição, ela me lembra uma definição que o Dom Milo... Caraca, eu fiquei Lon Milo do Cat. Agora fiquei na dúvida se era Lon ou se era Dom. É Dom Juan. Dom Juan e Lon Milo. O que o Lon Milo do Cat também dá, ela é bem parecida com essa que você deu no iniciozinho e ela é mais curtinha um pouco. Eu anotei ela em inglês aqui, mas eu vou fazer uma tradução simultânea aqui. A fórmula mágica é uma declaração da percepção cosmológica de um fato, de uma teoria ou fato cosmológico. Ela pode ser um axioma simples, como ame seu vizinho como você ama a si mesmo. Por exemplo, ele dá essa definição assim. Ele joga esse exemplo de cara. Ele dá uma série de exemplos, como por exemplo, uma maçã por dia mantém o médico distante, aquelas coisinhas, aqueles ditados, né? Eu achei interessante dessa definição do Duquette, porque ela é assim, tá dizendo que um ditado, basicamente, desses do tipo... A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Deus ajuda quem cedo madruga, essas coisas, elas estão no cerne da definição da fórmula mágica. Depois, ele obviamente complexifica isso. Mas eu achei que esse início de reflexão da fórmula mágica como uma ideia representada numa expressão útil para começar a entender o que essa ideia significa. Seu Feliciano? Quando a gente estava começando a discutir isso aqui na mesa, antes de começar a gravar, me veio uma palavra e a palavra ficou coçando aqui, porque é uma palavra que a gente adora usar, que é paradigma. Paradigma. Que, segundo o Google, é um modelo ou um padrão a se seguir. E agora que você trouxe essa questão das frases, complementou alguma coisa que eu queria falar. Por exemplo, você quer discutir política e natureza humana, e você fala assim, a natureza humana é hobbesiana ou de Rousseau? E aí tem o homem e o lobo do homem. Porque quando você fala isso, você já parte de um princípio, de um modelo onde o homem é mau e precisa ser socializado e contido. Então eu acho que esse conceito de fórmula mágica também passa por isso. É um conceito do qual você pode partir para entender um universo de coisas, mas aquilo é uma chave. E você, sem aquela chave, você vai ter uma dificuldade muito grande para avançar dentro daquele conhecimento. Eu acho que essas colocações aí sobre o homem é lobo do próprio homem. O homem é o lobo do homem e tal, a gente pode chamar isso de fórmula. Para poder alcançar um conceito maior do que seria uma fórmula. Assim como em ciências naturais, a gente tem o conceito de lei. A lei, ela é uma formulação que duplica uma ordem. Existe o mundo não é caótico. Ele possui caos, mas ele não é caótico. Ele possui caos, mas ele também possui ordem. Então, na medida em que ele possui ordem, como é que a gente expressa as características dessa ordem, né? Então a gente vai lá e produz um enunciado. Aí o enunciado, ele duplica essa ordem.
Eu não acho que isso é o que significa paradigma, né? Concordo com você. Eu acho que não é adequada a definição de paradigma. A palavra paradigma não acho que funciona bem aqui no exemplo, não. Mas eu gostei da expressão, por exemplo, o homem é lobo do próprio homem. Ela meio que bota também dentro dessa mesma situação que o Lomelô do Cat apresenta ali, como botando alguns ditados populares, como uma introdução a uma possível apresentação do que seria uma fórmula mágica. Essa expressão, ela, quando você fala assim, o lobo é que nem você, eu tô falando bobagem aqui, tô repetindo a coisa errada. Nem tô bebendo hoje. Quando você diz o homem é lobo do próprio homem, essa expressão isoladamente de contexto não significa absolutamente nada. Quer dizer, se você tira o contexto dela, você pode até inferir metaforicamente o que isso significa, mas ela, em si, ela fica muito vazia de significado. Ela tem que estar dentro de um contexto específico para ela fazer sentido. A fórmula mágica, ela, pra mim, assim, no entendimento que eu consigo fazer dela, ela caminha num sentido similar. Ela é uma expressão, ou frase, ou palavra, a gente vai diferenciar isso daqui a um pouquinho, mas ela, assim, é uma expressão, de qualquer forma, que isolada do seu contexto, ela tem um significado quase nulo, né? Ou pelo menos muito vago. E ela, dentro daquele contexto, ou apresentada num contexto, ela começa a se desdobrar em múltiplos significados. Então, quando você diz o homem é lobo do próprio homem, pra alguém que não entende, ele pode até inferir, lobo, né? Lobo é alguma coisa que ataca, então se o homem é lobo dele, então é um homem próprio se atacando. Então ele começa a refletir, e isso também é uma característica da fórmula mágica, de certa forma, que quando você passa a refletir, a meditar sobre a determinada fórmula mágica, ela pode também se abrir como chave, né? Então você precisa do contexto, sim, mas ela também traz em si talvez algum significado que se revele sobre ela, tá? Pietro, você estava querendo falar alguma coisa, diz aí? Não, eu ia trazer de novo pro campo a magia, né? Sim, a gente tá falando assim, por que a gente tá preso aqui nesse jogo de palavras aqui, de ditados? Porque pra mim, a dificuldade que eu tive nessa primeira apresentação que eu tive da expressão fórmula mágica foi... Cara, fórmula mágica, eu fiquei pensando em fórmula química, sacou? Eu fiquei pensando em elementos mágicos. Sei lá, acho que foi uma imaginação meio de RPG, assim. Então eu ficava imaginando assim, então fórmula mágica deve ser tipo assim, pegar a asa de morcego com sangue de cobra e aí com isso eu faço um troço assim, entendeu? Tipo, fórmula de Bhaskara. Sei lá, eu achava que a fórmula era uma fórmula. Então x é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada, né? De b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Esta é a famosa fórmula de Bhaskara. Uma expressão matemática ou química, sei lá. E ela muito mais se adequa a essa ideia de uma expressão de comunicação, de um discurso, de uma fala. Fala aí. Ou uma afirmação, né? Sim. Só para exemplificar aqui, essas afirmações também elas não precisam ser textuais, elas podem estar disfarçadas, como eu falei na definição, por alguma técnica específica de camuflagem, vamos dizer assim, né? Só a título de exemplo aqui, eu vou citar o pessoal que já faz o ritual menor do pentagrama, ou que já leu aqui. Um dos notoricons mais conhecidos é o Agla, que quer dizer... Ate Gibon Leolam Adonai. Desculpem os judeus, mas minha pronúncia provavelmente é errada, pífia, né? Mas eu sei do que se trata, né? Eu sei que a ti o poder e a glória para sempre, Senhor. Então isso é uma afirmação que está expressa no Pai Nosso, que a gente vê na fórmula de Agla, né? Na expressão das 4 letras no ritual menor do pentagrama e em tantos outros rituais, né? Só para trazer de novo a bola pro campo mágico, né? Pro campo da magia. Now this mystery of the letters is done, and I want to go on to the holier place. Então, aí você falou assim, porque Agla é uma fórmula. Aí tá bom, aí Agla é uma fórmula porque Agla é uma sigla e uma sigla que abre, beleza. Mas se fórmula é uma representação, né, no discurso, né, porque a gente está falando em português e representando algo como fórmula. A gente está representando algo como fórmula. O que algo é esse que a fórmula de Agla representa? Deixa eu só voltar um pedacinho aqui antes da gente desenvolver o Agla.
Acho que a gente deu um salto aqui no assunto. A gente ainda tá começando a definir fórmula para falar do sentido delas em si. Vou só voltar então um pouquinho pra gente depois explorar as fórmulas em si. Vamos lá. Então a gente conseguiu caminhar aqui mais ou menos uma expressão de significado do que é uma fórmula e, consequentemente, a fórmula mágica é essa expressão, essa ideia, esse conceito gravado dentro de uma palavra, de uma frase, de uma ideia que será traduzido dentro de um cenário mágico. Então ela é a fórmula mágica. O próprio Long do Cat, ele depois continua reelaborando essa questão, dizendo que essa declaração, essa fórmula, ela pode ser um conjunto de símbolos que revelam, como o próprio Peale falou, né, o mecanismo de uma lei natural. Então ele bota no mesmo conjunto de exemplos, por exemplo, o que está acima é como o que está embaixo, amor é lei, amor sob vontade, e é igual MC ao quadrado. Ele coloca as três expressões, essas três fórmulas, como fórmulas simbólicas que representam uma natureza. Então a gente consegue mais ou menos andar aqui dentro dessa definição de que a fórmula dentro do cenário mágico é esse conjunto de ideias, ou pelo menos essa ideia, mais que um conjunto de ideias, essa ideia condensada que representa um conjunto. Aí a gente vai ter, por exemplo, o Agla ou outras fórmulas que a gente vai começar a explorar daqui a pouquinho aqui, como INRI, Iao, Vitriol, Abrahadabra, enfim, tem uma série de fórmulas mágicas que são parte de um discurso, de uma literatura mágica que a gente se confronta todo o tempo quando está estudando, ou quando está conversando, ou quando está lendo sobre o assunto, e muitas vezes não sabe o que aquilo ali está fazendo, que sentido que ele está fazendo ali. E aí que eu acho que aí sim, agora a gente consegue entrar nas fórmulas em si e ver para que essa porcaria serve. Porque é muito bonito a gente chegar e olhar, como a gente teve uma discussão recentemente lá na TeleBR, né? Abrahadabra significa no hebraico como é que é? Eu crio aquilo que eu falo. Cagaram essa regra lá em algum momento e aí rolou um debate extenso que foi de etimologia, física quântica e que obviamente não chegou a lugar nenhum. Mas muito bom, então tá, Abrahadabra seja e signifique isso ou não. Não que a gente vai entrar na definição de Abrahadabra agora, mas para que serve então a fórmula mágica em si? A gente definiu o que é a fórmula mágica. A fórmula mágica então é isso assim, assim, assado. Temos uma porrada de fórmulas mágicas ao longo da literatura mágica, sem ainda dar função a cada uma delas, mas para que elas servem? Qual é a serventia de obter um entendimento da ordem do mundo? Né, na medida em que o mundo possui ordem, né, ou talvez até presumindo que ele possui ordem, né? Se eu entendo a ordem do mundo, então eu consigo antecipar o mundo. Por exemplo, se eu, vamos supor, eu não vou ser taxativo, né, mas a fórmula do Iao, que é uma fórmula que é muito comum no trabalho de magia, né? Se eu compreendo a fórmula do Iao, eu sei que o A segue o I e sei que o O segue o A. Uhum. Qual que é o valor de saber que esta é a estrutura do mundo? O valor disso vamos supor que eu começo um processo. Eu começo um processo de Iao, aí eu começo no I. Beleza. Então eu já sei que o A está chegando. Se eu não compreendo que o mundo corresponde à fórmula de Iao, quando o A chega, eu posso tomar um susto. E ficar na merda e fugir. E não entender o que está acontecendo. Uhum. E não saber que atrás do A tem o O. Se eu não sei que atrás do A tem o O, eu não consigo trabalhar adequadamente olhando mais distante, olhando mais pra frente. Eu não consigo fazer isso. Uma pessoa que não compreende a natureza da gravidade joga um negócio pra cima e não sabe o que vai acontecer. Todo adulto sabe que se eu jogar um negócio pra cima vai cair. Ele sabe disso. Se ele jogar pra cima, ele já pode até botar a mão no lugar certo, porque ele sabe aonde a coisa vai cair. Então você vê que o malabares é possível. O malabarista compreende uma fórmula do malabares. Ele joga um negócio pra cima e já sabe onde o negócio vai cair. A fórmula do malabares permite que ele faça malabares. É aí que eu acho que é interessante a colocação nessa introdução do Long do Cat, de colocar, por exemplo, amor é a lei, amor sob vontade e energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. É equivalente. Ele tá dando leituras da natureza.
né? Dizer que amor é a lei, é amor sob vontade, dizer que o que está acima é como o que está embaixo, dizer que a energia é igual à velocidade, a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, são declarações da natureza. Uma da física tradicional e tal, parará, e outras dentro do nosso aspecto mágico. De qualquer forma, dentro do cenário mágico, as fórmulas elas vão estar, conforme, exatamente como o Peu falou, declarando a natureza das coisas. Eu acho que a função muito, muito bem colocada aí a antecipação. Nunca tinha pensado nessa palavra antecipação, mas ela é perfeita. Ela é perfeita porque ela é a lei, a fórmula, ela é justamente essa capacidade de você prever algo. Mesmo a fórmula matemática, a fórmula de Bhaskara, você sabe que a aplicação daquela fórmula, de acordo com aquelas características, ela vai lhe trazer um determinado resultado. A fórmula de Yao, ela se aplica da mesma forma. Você sabe que, ao analisar a determinada circunstância que se enquadre naquela fórmula, que esteja utilizando aquela fórmula, determinados eventos ou processos se sucederão. Now this mystery of the letters is done, and I want to go on to the holier place. Eu queria perguntar uma coisa, mas eu não sei se vai avançar demais. Acho que agora a gente já pode avançar. Mas se avançar demais, a gente pode cortar essa minha fala, que eu entendo, fórmula mágica você pode te ajuda na arte mágica, na antecipação e no projeto mágico que você quer criar. E para que serve você declarar a fórmula mágica durante um ritual? Não, a declaração é pelo propósito do ritual, né? Como você falou de ritual, eu vou pegar os rituais do hexagrama. Os rituais do hexagrama fazem uso e declaram a fórmula de Yao, de Inri e Yao, a relação entre essas duas fórmulas. E a consequência disso natural é um domínio elemental e planetário, dada a relação das duas fórmulas. Então, a declaração é no sentido do modus operandi do uso. Um outro exemplo que eu acho que pode ser dado da função da declaração, por exemplo, né? Porque uma coisa é você entender o que significa a fórmula. Eu acho que a gente está falando muito das fórmulas, eu acho que a gente vai ter que explicar um pouquinho essas fórmulas daqui a pouco, né? A gente não vai conseguir escapar disso, senão a gente vai ficar falando, não, Yao, Inri, e não sei o que lá, e aí o cara vai terminar o programa e falar que porra, não falaram nada comigo. Mas daqui a pouco a gente entra nisso. Mas uma coisa é você ter um entendimento teórico na fórmula, né? Então, como o Peu falou sobre a fórmula de Yao. Então eu sei que eu tô no I, então eu, consequentemente, tenho que esperar o A para poder, então, usufruir do O, né? Então, se eu sei que o mundo se organiza dessa forma, eu sei o que me antecipar. Agora, durante uma prática ritual, durante a prática, a execução do ritual, em dado momento, por exemplo, no Rubi Estrela, você vibra Yao. Você fala lá um negócio lá e tal, Yao. Qual seria a função disso? A meu entendimento prático da função é trazer à consciência a declaração do que aquela fórmula significa. Ela vai ter uma função a fórmula ela tem uma função de projeto enquanto leitura do mundo. Por exemplo, eu posso produzir um ritual, uma cerimônia mágica dentro da fórmula de Elohim, dentro da fórmula de Yod Revoré, dentro da fórmula de Yao, né? São fórmulas mágicas que vão programaticamente estruturar um ritual. Podem funcionar dessa forma. Mas dentro do ritual, quando eu invoco essas palavras, eu trago a mim a ideia que elas produzem. Então, se eu sei o que significa a fórmula de Yao, ao vibrá-lo durante um processo ritual, eu trago a presença daquele ritual àquele conceito. Então você acha que é muito mais uma ferramenta para o magista se capacitar do que uma ativação da fórmula? Eu acho que as duas coisas são a mesma coisa. Eu acho que o magista se capacita, essa palavra é estranha, mas eu acho que o magista, ele acessa também é uma palavra estranha, mas o magista, magia é mnemose, a gente já falou sobre isso várias vezes. Magia é mnemônica, em certo aspecto. Então, ao vibrar aquela palavra, dentro daquele contexto, ele ativa aqueles princípios mnemonicamente. Ele traz a mente, ao corpo, a esfera da sensação, o que aquele símbolo, o que aquela fórmula significa. Durante o ritual do hexagrama, quando você faz a análise da palavra-chave, que é transformar a fórmula de Inri na fórmula de Yao, ele está trazendo a fórmula também de Lux, né? Ele tá tornando materializado naquele momento, naquele processo, trazendo aquelas fórmulas para que naquele espaço cerimonial se tornem manifestas aquelas ideias.
No final das contas, eu acho que magia é muito isso, né? A gente fala que magia é imaginação, magia é mnemônica, mas magia é esse teatro de trazer à realização, à manifestação, uma ideia. Eu ando muito intrigado aí, né, sobre o conceito de psicodrama, né? Ainda não estudei o suficiente, mas eu tô intrigado com o conceito de psicodrama, né? Fica tranquilo que a maçonaria tá lá de braços abertos, é rainha no psicodrama, aliás, né? Mestra no psicodrama. Rainha, entendi. Rainha, porque é a nossa sacrossanta instituição. Porque é uma das possivelmente, né, pendente aí uma pesquisa, né, possivelmente é uma das outras maneiras da gente compreender também com esse dispositivo mágico, né. Mas tem uma observação a fazer aqui também, né, a gente também não pode reduzir uma palavra Iao à fórmula. Iao, antes de ser fórmula, é o nome do deus gnóstico, né. Então eu tenho... pois é, eu jogo a treta. Começou. Isto é uma mentira. Pá! Peraí, é uma mentira ou é golpe? É um golpe mentiroso. Na verdade não é uma mentira, é uma mentira parcial. É uma ação do Demiurgo. Liberdade para Bugolávia. A fórmula de Iao, sempre que a gente lê sobre ela em algum lugar, alguém fala assim, mas Iao é o grande deus dos gnósticos. Maluco, o grande deus dos gnósticos era Yadabaoth, não era Iao. O que acontece? Na verdade, sim. Sempre que eu pesquisava sobre Iao, eu não achava nada, nenhum registro histórico razoável. Sempre que eu achava alguém falando sobre Iao, era alguém do rolê da magia, falando, não, Iao, o grande deus dos gnósticos. E é sempre alguém citando um outro maluco lá, um Eliphas Levi da vida, alguém assim. Nunca era de uma fonte histórica. E eu fiquei pesquisando essa porra anos, porque, pra mim, isso soava a bullshit. Até que eu conheci uma pessoa que estudava academicamente gnose, tipo assim, o movimento gnóstico do cristianismo primitivo. Enfim, eu pesquisei bastante isso e não achava Iao em lugar nenhum. Recentemente, eu achei. Então o Iao, ele aparece sim nos textos gnósticos, até onde eu pude encontrar de uma seita gnóstica dos Ofidianos, que era dos caras lá, dos gnósticos das serpentes, que eles tinham, dentro da tese deles lá, os arcontes. Então eram 7 arcontes e Iao era um dos arcontes. E os arcontes, eles eram intermediários entre o demiurgo e a humanidade. Então você tem, dentro da cultura gnóstica, dessa cultura gnóstica do cristianismo primitivo, você tem o demiurgo, que é a pessoa, o ser, a entidade que molda o mundo na matéria, né? E você tem a humanidade. E entre o demiurgo e a humanidade você tem 7 arcontes. Iao é um dos arcontes. O Evangelho Apócrifo de João, os Atos Apostólicos Apócrifos de João, citam que Iao é vinculado à lua. Eu acho que nenhuma dessas frases importa, particularmente. Eu acho que o fato do Iao ser arconte dos gnósticos ou não, caguei. O que importa é o uso que tem hoje. Eu só queria dar esse alerta do Iao aí como deus dos gnósticos, porque isso é uma leitura comum, isso está em todos os livros, isso o Regardier diz isso várias vezes, o Crowley diz isso em algum lugar também, e isso não corresponde à realidade material histórica das coisas. Pelo menos não ao texto que a gente tem. Mas vamos lá, Iao. Caralho, mas vamos lá. Não, agora que você comprou agora a gente encerra, todos os bispos gnósticos, todas as linhagens que eu já ouvi falar. Só fazer uma pergunta aqui. Como é que é o nome do programa que a gente tá participando mesmo? Now this mystery of the letters is done, and I want to go on to the holier place. Depois de derrubar vários conceitos históricos aqui, vamos voltar ao Iao. O que importa é o seguinte, então, tretas gnósticas e históricas à parte, Iao é uma fórmula que traz a ideia da natureza que morre e renasce. É uma fórmula de morte e renascimento. Quer elaborar, Pietro? Não, olha só, Flávio, você tá falando com tanta propriedade do Iao que eu vou me sentir até constrangido. Não, só falei do Deus, da fórmula, então, deixa contigo. Meu irmão, falar com autoridade demanda botar o pau na mesa, né, meu camarada? Não tem problema com pau, não. Então, assim... Não, olha só, aguenta firme, hein? Não, eu aguento. Permaneça hétero. Não, eu tô aqui. É difícil. É possível. Heterofobia é uma coisa gravíssima. Você não tem conhecimento, aí não sabe o que é heterofobia. Não, eu tô aqui. Eu só deixei o cabelo crescer, mas não tem nada não. Não tem nada, né? Vai lá. Então olha só, vamos lá.
Então, Iaô são as 3 iniciais das 3 figuras, né, da antiguidade que eram representantes no ciclo de parte do ciclo natural, que é Ísis, o nascimento, Apófis, né, que é a destruição, e o Osíris, que é o renascimento. Então dá a ideia, né, de que esses ciclos são recorrentes tanto na natureza externa quanto na natureza interna do ser humano, e que tudo nasce, morre e renasce, se renovando. Isso deixa uma ponte. E eu falei a palavra renovando de propósito. Claro. Eu tava vendo onde você quer chegar. Então, porque nós falamos agora há pouco dos rituais do hexagrama, né? Os rituais planetários. E nesse ritual, o Flávio acabou de falar que acontece a passagem, né, da fórmula, né? A transformação da fórmula de Iaô para Inri. Desculpem, é o contrário. Então, no ritual do hexagrama, nós temos a análise das palavras-chave. Não é da palavra-chave. As palavras-chave, Inri e Iaô, né, você vê que há uma transposição, uma passagem de uma fórmula para outra e termina numa terceira, que é Lux, a luz da cruz. Now this mystery of the letters is done, and I want to go on to the holier place. O Iaô eu expliquei agora há pouco. O Inri, uma das interpretações dessa sigla, né, é Ignea Natura Renovato Integra, né, cuja natureza é renovada integralmente pelo fogo. Existem algumas outras atribuições para essa sigla. Além da tradicional, que é Jesus, Rei dos Judeus. Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Isso. Que é a tradicional. É interessante lembrar que Inri é aquela plaquinha, para quem não lembra, para quem não é cristão, para quem não frequentou o catecismo, Inri é aquela plaquinha que tá em cima da cruz, em cima lá do Nazareno, depois que ele foi crucificado e tudo mais e tal, botaram lá Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. É significativo observar, inclusive, que não tinha uma fórmula mágica. Isso é muito importante falar, cara. A gente não pode dar. Não vamos também virar do avesso a história. Né? Não tinha uma fórmula mágica que Pôncio Pilatos foi lá e meteu, não. Né? Ele resolveu colocar essa frase na cruz. Ou foi Pôncio Pilatos que botou a frase? Desculpa, eu não tenho essa porra não. Que se foda essa merda, não me interessa. Foda-se, 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 foda-se. Mas alguém botou uma frase na cruz, a frase foi tornada sigla e entrou na cultura, nessa ordem. Isso. E aí ela foi ressignificada, ou pelo menos foi trazido novas interpretações a esse Inri ao longo da história, na Idade Média, na Renascença, várias vezes foram dando novos significados. Um deles, entre outros, é esse Ignea Natura Renovatur Integra. Mas fala aí. Então, e esse fogo que renova a natureza integralmente é um fogo que não é um fogo físico, é o fogo do Espírito Santo. Quando Jesus fala de fogo, ele está falando desse fogo que é um fogo que... Então, os apóstolos relatam uma descida da língua de fogo quando da ocasião, né, de compartilhar com Jesus. Então, quando eles descrevem como a descida da graça, né, na verdade. E aí falam que é como se fosse uma língua de fogo descendo, e a sensação é essa. Eu nunca senti nada do gênero, né? Também duvido. Nunca levou uma linguada de fogo? Não. Até gostaria de saber como é que é, mas, né, tem um certo Pedro, faça esse esforço, cara. Não é isso. Hoje em dia é muito difícil saber quem é ou quem não é, né? E ele tem a certeza do que eu sou. Invoque constantemente. Então Jesus estava buscando a Kundalini? Outras piadinhas. Vamos voltar ao programa, né? Que a gente vai... Enfim. E aí nós temos a palavra Inri. Na análise da palavra-chave, a palavra Inri, ela vira Iaô, né? Então, a palavra Inri, ela vira Iaô, e ela é condensada para exemplificar como o ciclo funciona. Como que é renovado? Morre e renasce, nasce diferente. Essa morte não necessariamente é uma morte física, mas é um ciclo que as coisas passam e a coisa nova que surge necessariamente já inicia um próximo ciclo. Então o Osíris, o O final, acaba sendo ponte para o próximo I. E assim a gente vai ligando um processo no outro. O desencadear desses processos produz alterações na realidade.
Então essa alteração na realidade que pretende-se com esse ritual na interpretação da nossa experiência ao longo do tempo é produzir um tipo específico de fenômeno que a gente chama de lux, a fórmula de lux, que também é citada nesse ritual, que fala lux, a luz da cruz. Também é citado nos rituais da Golden Dawn. Da Golden Dawn, né? Nos rituais do hexagrama, enfim. Mas a fórmula de lux, ela sai dessa análise ou ela existe isoladamente? Deixa eu complementar a sua pergunta. O que sai dessa análise é a fórmula de lux ou é lux? Não, na minha visão, o que sai dessa análise é lux. É a própria luz. A própria luz. Porque você tem que lutar para que não tenha nada entre você e a luz. Da verdadeira natureza iluminadora que nós temos. E o despertar dela são coisas que têm que ser trabalhadas nesse ciclo. De que vêm, são destruídas e voltam de um outro jeito. Para que cada vez mais a gente vá chegando perto dessa condição, não de ser iluminado, mas de iluminar. Now this mystery of the letters is done, and I want to go on to the holier place. Beleza. Então a gente tem aqui o quê? Uma fórmula. Sim. Yaô, eu falei Yaô, eu falei Inri. Né? São as fórmulas, né? As fórmulas. Por que eu tô falando isso, né? Pra te interromper, né? Porque senão a gente vai ficar elaborando a vida inteira a fórmula de Yaô. Mas a gente tá falando de fórmula, não do Yaô. Aí então eu vou perguntar com relação à fórmula, né? Esse é meio um fiat acadêmico aqui, né? Então, eis a fórmula de Yaô. Eis a fórmula de Yaô. Então tá, então temos a fórmula de Yaô. Temos a fórmula, inclusive não só a fórmula de Yaô, né? Mas uma outra fórmula, possivelmente, que é a da transformação de Yin para Yaô, talvez. Beleza. Então, enquanto fórmula, se isso é uma fórmula, essa fórmula representa uma ordem do mundo. O mundo, ele é desta forma. A fórmula diz pra mim que o mundo é desta maneira. Aí eu falo assim, beleza, então tá. O que eu faço com isso? Que é, obviamente, que é o meu grande tema, né? Posso tentar arriscar um caminho aqui? Fica à vontade, né? Valeu. A partir do momento que eu tenho a ideia desse funcionamento do mundo, dessa fórmula, desse entendimento do mundo, até aproveitando para daqui a pouco, de repente, expandir isso um pouco mais, mas eu acho que a gente ainda... Talvez não seja o objetivo do programa, mas a gente rabiscou muito superficialmente Yaô, mas só dando uma função para isso aqui. Então eu entendo que Yaô, ela é uma fórmula que simboliza que a natureza, Isis, ela inexoravelmente passa por um processo de morte, Apófis, ao qual pode-se ou deve-se se suceder um renascimento, Osíris. Eu uso isso na minha vida mágica como minha própria reconstrução, como minha própria reconstrução do meu trabalho mágico. O trabalho mágico, ele é um trabalho de trazer a realidade ou trazer a luz, que é o que seria a fórmula de Lux, a descida da luz, da luz astral. Eu detesto essa expressão, mas enfim, eu gosto mais do que trazer a presença da luz. Eu acho que é mais interessante na operação mágica é trazer coisas à luz. É o próprio símbolo do parto, do nascimento. É dar a luz. Esta é a fórmula de Lux. A fórmula de Yaô, ela traz para o meu fazer mágico, para minhas operações mágicas, para os meus rituais, para a minha prática mágica, a obrigação, ou pelo menos o fazer de ser, morrer e renascer. Claro que quando eu digo isso assim, nessa forma, ela fica extremamente abstrata. Mas magia é abstrata. Eu entendo magia de uma forma muito abstrata. Eu acho que sempre que a gente reduz magia, e eu uso a palavra redução de propósito aqui, a um fazer muito, muito prático, e essa é a minha implicância que eu tenho tido em alguns debates sobre cabala e psicologia, então Ruach eu não sei o que lá da onde. Eu acho essa discussão, ela é uma redução do sentido simbólico da cabala, assim como eu acho que traduzir um significado extremamente sutil para um fazer extremamente prático, uma redução daquele fazer sutil. Então eu entendo a fórmula e uso a fórmula de Yaô como a minha própria transformação mágica pessoal de trazer à luz a minha ressurreição após as minhas sucessivas mortes. Beleza, eu entendo isso daí. Isso é inegável no sentido de que você tá fazendo uma colocação do tipo, isso é o que eu quero. E Sim. É impossível dizer, é nonsense dizer que isso tá errado. Porque isso não se coloca no lugar do errado. O máximo que eu posso dizer é que eu acho que você não deveria fazer isso.
Ou que você vai se fuder se você fizer isso. Coisa que não é o meu ponto. Mas eu não concordo com você quando você usa a palavra reduzir de maneira pejorativa. Né? Coisa que você fez. Que eu fiz, sim. É? Sim. Eu tô nessa vibe, ela vai passar um dia. Porque eu não acho que você tá errado quando chama de reduzir. Você tá reduzindo do abstrato pro concreto. Porque o mundo é concreto. Né? Se você mostrar pra mim um manual de física explicando quais são as propriedades universais da mecânica, quando eu abro a porta, eu estou reduzindo as leis universais da mecânica ao mover do meu braço em direção à maçaneta. E o fato de que eu usufruo das leis da mecânica pra abrir a porta, de maneira nenhuma ofende a universalidade das leis da mecânica. Eu discordo da sua discordância, mas a minha... O Fábio tá no momento apófise. Eu posso puxar mas eu não vou. Mas eu não vou estudar minha discordância. Se eu discordar da sua discordância, você vai ficar discutindo filosofia aqui. Eu curti a colocação do Max, né? O nosso programa está na fase apófise. Uhum. Eu posso puxar o Osiris aqui, puxar uma outra fórmula que eu acho que exemplifica melhor essa coisa prática que você está querendo, Peu. Existe uma fórmula que aparece em algumas cartas na verdade, principalmente na carta da arte, né? Que é o vitriol. Vitriol é uma palavra formada, obviamente, como esse conceito aqui. Cada letra é uma palavra, né? Então, vitriol quer dizer visita interior à terra, retificando in vinias occultum lapide. Descendo às profundezas da terra, né? E consertando, você vai encontrar aquela pedra oculta. Também eu brinquei e falei do outro simbolismo, né, no início do programa, sobre outro significado dessa mesma fórmula. Mas trocando em miúdos, é basicamente o sujeito ir lá e consertar as cagadas que ele fez. Porque quanto menos cagadas, melhor para você conseguir aquela pedra filosofal, a pedra oculta. Então esse visita interior da terra retificando em vínias é uma exortação à autocorreção. Meus amados irmãos de maçonaria, né? Aquele tríplice, porque tem uma relação. A maçonaria trabalha com essa fórmula. O Crowley coloca essa palavra vitriol como a fórmula de Malkuth, no Liber 777. Agora, você sabia que vitriol é uma palavra do dicionário? Ela não é uma fórmula fora. Mas eu não fazia a menor ideia. Vitriol é ácido. Isso dá um valor maravilhoso ao significado mágico de vitriol. Pois é, não é um cancelamento, né? Na verdade, é mais uma ácido. É uma dissolução, né? É mais uma sobriedade. Né? Vitriol é um nome primitivo para o ácido na ciência dos alquimistas, que eram as pessoas que trabalhavam com substâncias. Até hoje, se eu não me engano, a palavra vitriol ainda é usada em química para determinados ácidos. Vitriol no dicionário tem inclusive o significado mais idiomático de um discurso escroto, né? Tipo, você foi vitriólico. Você ser vitriólico é você gritar: porra, seus filhos da puta, vocês, caralho, eu não concordo com nada. Isso é ser vitriólico. É ser corrosivo, Mas o interessante do vitriol, já que a gente pulou aqui pro vitriol, nesse seu simbolismo da correção interna, né, da revisão e da lapidação da pedra interior, etc, etc, é que ele, como ácido, o ácido é aquilo que corrói e que penetra. E aí ele, como símbolo alquímico, ele é aquilo que você derrama e vai lá dentro, maluco, queimando tudo. E transforma, né? Agora não basta apenas queimar, e esse vitriol, ele deve ser aplicado, ele deve ser direcionado, ele deve ser corrigido, ele deve ser retificado de modo a produzir o resultado desejado. O que seria a natureza da fórmula. Sim. Que é o tipo de brincadeira que eu tô fazendo aqui. As minhas colocações, elas não são tanto do tipo, essa fórmula, ela tem que ser técnica. Não é esse o meu ponto. O meu ponto não é que a fórmula tem que ser técnica. É que para nós existe pouco sentido e pouco valor, e eu tô sendo pragmático sim aqui. E eu desejaria até ser menos pragmático no sentido americano e mais no sentido do original do Peirce, né? O sentido dos termos é o relacionamento que ele provoca. Né? Qual é o sentido de garrafa de uísque? O sentido de garrafa de uísque é que se eu disser me empresta a garrafa de uísque, por favor, você não pega o microfone, você pega a garrafa de uísque.
Então, o sentido de garrafa de uísque é o acordo entre nós que se manifesta naquilo que você pega quando eu peço. Então, quando eu pergunto pra você assim, qual que é a maneira de usar a fórmula de vitriol, o que eu tô perguntando é, dado que a gente entendeu o que é a fórmula de vitriol, na medida em que essa fórmula representa uma ordem do mundo, e aí, então, a partir disso, que usos que a gente pode fazer disso? Não tanto porque eu exijo que para que a coisa seja verdade, usos sejam feitos. Mas pelo contrário, se ela é verdade, então usos poderão ser feitos. A minha provocação, então, é, se a gente olha para uma coisa e diz que ela é verdade, mas ela não serve para nada, então qual que é aquela verdade de antes? Qual o sentido de dizer que uma fórmula é verdade que não serve pra nada? É claro que eu não estou dizendo que a fórmula não serve pra nada. O que eu tô querendo é que a gente eu tô perguntando, porque muitas coisas eu não sei, né? Qual que é o usufruto disso daí? Pra que a gente possa descer lá de cima e vir cá pra baixo, né? Porque, né, segundo a tábua de esmeralda, assim em cima como está embaixo. Uhum. Então, se a fórmula é verdade lá em cima, ela também é verdade aqui embaixo. Sim. O Pedro balança a cabeça e fala... Uma das poucas vezes que eu concordo com o cara, eu falo, sim, vocês riem. Vocês são... Não, mas acho que a provocação do Peu é... Vocês são, mas qual que é a aplicação da fórmula de vitriol? A aplicação da fórmula de vitriol é essa interiorização desse sentido de autocorreção. Na minha visão, foi o que eu captei do psicodrama que a maçonaria imprimiu no meu subconsciente. E no meu intelecto, na minha lembrança e tal, é que naquele momento chave ali, em que essa fórmula foi apresentada para mim, junto com determinados outros símbolos que estavam lá naquele momento crucial, me deram a entender que a vida é muito passageira. E que se a gente não fizer agora, se você não procurar se corrigir agora, da melhor maneira que você consegue, não tem muito jeito, não tem muita saída. Para mim, essa aplicação a aplicação dessa fórmula de vitriol veio nesse sentido. Now this mystery of the letters is done, and I want to go on to the holier place. Eu queria saber, assim, pro Flávio, que passou pelo mesmo ritual que eu, das diferenças. Só me entrega aqui, rapaz. Claro que eu entrego, eu não tenho essa não. Isso é delito maçônico. Eu queria... Não, mas eu não tô contando segredo nenhum. Não, você tá me expondo. Porra, é essa? Me dá queixa-crime lá, Flávio. Chama o orador da loja e dá queixa-crime, porra. Não, eu acho assim, Não, é a mesma coisa, assim, se a gente for falar... É porque aí, se a gente ficar falando de maçonaria é escroto porque ninguém passou, a gente vai ficar falando aqui termos muito... Pois é, né? Isso daí muito difíceis de... You had to be there. You had to be there. Você tem que estar lá pra saber. Mas assim, vou concordar contigo. O vitriol, quando aparece na maçonaria e tudo mais, ele tá invocando exatamente isso. Tá lá no lugar, cercado de coisas esquisitas, e aí aparece a palavra vitriol. Aí você, porra, né, fudeu, né? Se eu não sair desse buraco aqui agora e me retificar, eu vou morrer, né? Basicamente é essa a mensagem que ele tá trazendo ali, né? Em linhas muito gerais, né? Quer dizer, eu vou morrer fudido. Né? Eu vou morrer na merda, vou morrer não lapidado, eu vou morrer bruto. Né? Eu tenho que ir ao interior de mim mesmo e retificar-me, né? Eu, nesse sentido, tanto pro vitriol quanto pro Yaô ou o INRI, os fazeres mágicos associados a essas fórmulas, elas para mim são antes mnemônicos e estruturais. Mnemônicos no sentido de quando eles são verbalizados em determinados rituais, eles trazem a presença daquele ritual aquela ideia. Da mesma forma, quando eu falo, me dê a garrafa de uísque, eu sei o que eu tô falando, eu sei o que o uísque significa, inclusive eu sei a dor de cabeça que aquele uísque pode me dar, ou o bem que ele pode me fazer, a ponto de que se eu penso em chocolate, ou se eu falo em chocolate, a minha boca já saliva pelo chocolate. A fórmula mágica, ao ser proclamada no ritual, não só a fórmula mágica, mas todas as enumerações, no meu entendimento, que são feitos ao longo do ritual, eles trazem a mente do magista, trazem a percepção mágica do magista, a excitação mágica do magista, as ideias que aquelas fórmulas evocam. Isso é uma função prática. Segunda função prática, ela é estruturante. Então, se eu tenho, por exemplo, não é o caso de vitriol, mas seria o caso de Yaô, seria o caso de Elohim, seria o caso de Yod Revorê, em que você pode pegar essas fórmulas e estruturar uma cerimônia de acordo com aquilo ali. Por exemplo, uma cerimônia em Yaô, retornando a Yaô. Uma cerimônia em que
eu me coroo rei, me mato simbolicamente e renasço no fim da cerimônia como algo além daquela primeira natureza, é uma cerimônia que mimetiza a fórmula de Iaô. Não sei se é isso que o Pedro tá querendo que se traga como resposta prática à fórmula. Pô, não, sim, eu diria isso claramente, né? Claramente em que sentido, né? Na medida em que você pegou aquilo que você entendeu como fórmula e você olhou e falou assim, beleza, essa sequência aqui, ela é a verdade do mundo. O mundo é assim. Então você foi lá e se comportou de acordo, de propósito. Isso é o que eu chamaria, não tanto de... Porque na verdade ninguém... Eu tô meio antagonista comigo mesmo aqui, ninguém me criticou com relação a isso, né? Esta é a materialização da fórmula, na medida em que se a fórmula faz referência ao mundo, então eu vou lá e me comporto como o mundo é de verdade. Porque, por exemplo, deixa eu fazer uma brincadeira aqui que eu acho que vai ser legal e vai ser bastante pestilenta. Né? Eu diria o seguinte: é preciso se comportar de acordo com alguma fórmula. Porque se você viola uma fórmula, ou não acontece nada, ou dá merda. Dentro de uma cerimônia mágica, você quer dizer? É claro que a gente tá no contexto mágico, né? Eu diria que isso é verdade, inclusive fora do contexto mágico, né? Você viola um princípio, uma lei da física, um princípio físico, você as coisas não acontecerão da forma como você acha que vão acontecer, né? Você não pode jogar pra cima e achar que vai ficar lá em cima, né? Vai cair. Então, magicamente, eu diria que uma das coisas importantes de se estudar a fórmula mágica é porque na medida em que a fórmula mágica representa um mundo, você tem que agir de acordo. Você não pode, né, não é exatamente opcional agir em violação de uma fórmula mágica. Porque ela não é uma lei no sentido civil do termo. Tipo, né, democrático do termo. Uma coisa que você vai lá democraticamente estabelece. Não, na verdade é a propriedade do mundo. Então, por exemplo, eu diria assim, na medida em que Iaô é verdade, sendo Iaô a verdade, então sempre vai ser conforme a Iaô. Não tem outra opção. Eu vou fazer aquela brincadeira prática, né, que eu falei agora há pouco. Não, porque a gente transforma um conceito muito, não sei o que lá, em algo prático, eu acho isso redução, mas eu entendo onde você quer chegar, né? A gente tem brincado muito com isso recentemente, né? Quando as coisas estão indo bem e de repente as coisas ficam mal. Aí a gente sempre brinca assim, entrou na fase apófis. Interessante dizer isso, né? Quer dizer, a gente mesmo brinca entre nós mesmos, assim, a gente tem feito essa brincadeira várias vezes, quando um determinado projeto começa maravilhoso, cheio de sucessos e tudo mais e tal, né? Lindo, maravilhoso, aí de repente ele dá tudo errado. Começa a acontecer várias merdas, e aí a gente brinca e fala, porra, entramos na fase apófis. Qual é a sucessão da fase apófis? A gente tem que buscar a fase Osíris. E aí a fase Osíris, aí eu falei offline agora há pouco, antes do programa, durante o programa, no momento que a gente parou de gravar, eu acho que eu ia fazer uma citação da Bíblia hoje aqui, nesse programa, né? Essa citação da Bíblia, ela me foi provocada pelo Crowley, na verdade. O Crowley era um grande cristão, né? A gente sabe, né? A gente brinca, a gente enrustido do cara. Ele era um cristão enrustido, ele gostava muito desse lance de cristianismo. E aí, num dado momento, eu acho que no Liberaba, no Magic, ele tá falando sobre Iaô. E aí ele tá falando sobre esse processo de natureza, morte e ressurreição, né? Que na análise da palavra-chave, o INRI, que é o símbolo da crucificação e morte de Cristo, também vai se associar ao símbolo de Iaô pela própria morte e ressurreição, né? O renascimento. E aí ele fala o seguinte, em algum momento ele fala algo assim, os cristãos, em sua maioria, pelo menos na época, na visão dele, ele via que os cristãos interpretam erroneamente o milagre da ressurreição. Eles interpretam o milagre da ressurreição literal, como ressurreição da carne. E que o próprio São Paulo diz isso. O próprio Paulo diz em seus textos que a ressurreição de Jesus não é uma ressurreição literal. E que esperar a ressurreição do corpo material de Jesus era uma tolice. Que a ressurreição do corpo de Jesus era uma ressurreição gloriosa. E é essa mesma ressurreição gloriosa que a gente faz referência ao Osíris final da fórmula de Iaô. Né? Quer dizer, o Iaô, após a natureza ser corrompida por Apófis, ser destruída, ser morta, ao ser ressurrecta, ela não é a mesma natureza inicial.
Ela é uma natureza glorificada. E aí eu fui procurar onde que raios São Paulo dizia isso. E eu achei aqui na carta aos Coríntios. Os Coríntios. Ai, meu Deus. Então vou ler a Bíblia. Os piores textos. Ah, é lindo, é lindo, é lindo. Ah, Vamos que lá. isso. A carta de São Paulo aos Coríntios. Vamos lá. Dá no capítulo 15, versículos 35 a 50. Eu não vou ler tudo isso aqui, não. Vou ler só o finalzinho. Mas quem for procurar depois pode ler tudo. Vou ler o início e o final. Coríntios 1, capítulo 15, tá? Mas alguém dirá, como são ressuscitados os mortos? Em que qualidade de corpo vem? Insensato, ó tu que semeias e não vivificas sem que morra. Que semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas mero grão, como por exemplo de trigo, do que há alguma outra coisa. Aí ele está falando sobre essa questão da ressurreição, e lá no finalzinho ele fala assim: assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se em corrupção, é ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em vileza e é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. Semeia-se em corpo animal, é ressuscitado em corpo espiritual. Se há corpo animal, também há o espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Não é o primeiro espiritual, senão o animal e depois o espiritual. O primeiro homem é da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Qual o terreno, tais também os terrenos. Qual o celestial, tais também os celestiais. E como trouxemos a imagem do terreno, também traremos a imagem do celestial. Então, essa ideia de São Paulo sobre o milagre da ressurreição, ela traz uma ideia que é extremamente aderente a esse conceito do mistério da fórmula de Yahô, que a ressurreição que sucede a Apófis não é a ressurreição de Ísis, não é o retorno da natureza original, não é o retorno da natureza material, é o retorno da natureza glorificada, espiritualizada. Now this mystery of the letters is done, and I want to go on to the holier place. Claro que a nossa leitura da fórmula de Yahô no século XXI, ela é extremamente modernizada, né? Eu diria até pro Pedro que ele já vem modernizado aqui quando ele fala que é cíclica. Né? É claro que, né, com certeza você, né, tô vendo você me cumprimentar aqui, né? Quando a gente hoje vê que a fórmula de Yahô é uma fórmula cíclica, coisa que o Crowley no Magic in Theory and Practice codifica quando ele modifica ela, coloca o Fi no início e no fim, é uma leitura moderna. A leitura clássica, ela não é cíclica. A leitura clássica, ela é a leitura da ressurreição. Da ressurreição, nesse sentido glorioso, que é uma glória final e que acabou a história. A história termina nessa glorificação. Esse é um conceito clássico. Sim, mitológico, né? Eu entendi a sua colocação. Ele é mitológico, sim, é claro que é, mas eu não diria não só mitológico. Antes da nossa era, antes da nossa sociedade, as pessoas elas entendiam esse processo como sendo uma vez só. Ele não tem sequência. O que eu quero dizer é que né, no século XVI, no século XV, se a gente procurar lá o equivalente, e seria muito equivalente mesmo, porque o nosso conceito de fórmula mágica é bem contemporâneo. Mas a gente olhar para uma pessoa lá e essa pessoa está operando a fórmula de Yahô, numa cerimônia mágica, ela vai terminar a cerimônia mágica e acabou a história. Se a gente olhar, por exemplo, para o mito de Osíris, né? O mito de Osíris, ele não é cíclico. O Osíris morre mal e mundano, né? Porque se a gente vê lá nos textos funerais, né? O Osíris no texto, ele é um pronome para você, morto, né? Vamos supor que Pedro morreu. Se você morreu e você era rico, a tia Cotinha ia comprar para você uma cópia dos feitiços e ia colocar na tumba, né? Então lá tá escrito assim: então Osíris foi lá e fez assim, assim, assado. Nesse texto, Osíris não é o deus Osíris é você, o morto, aquele que morreu, você. Então depois do processo místico lá, onde ele se dá bem no final, você se dá bem no final, fica fodão e acabou a história. Acabou a história ali. Não começa de novo. Nós, hoje, contemporâneos, isso codificado por Aleister Crowley na obra dele, entendemos que o processo da lei de Yahô, ele é cíclico. Nós entendemos isso hoje. Então você vê que isso é peculiar, voltando então à questão mais abstrata,
que existe aí, como o senhor Feliciano falou mais cedo, uma ruptura de paradigma com relação à fórmula de Yao. Existe uma ruptura paradigmática com relação à fórmula de Yao, porque enquanto havia uma sociedade que pensava que havia um processo singular, onde você, de pobre, mortal, virava Deus e ponto, hoje nós entendemos um processo cíclico em que aquilo que é morte e nascimento acontece toda hora. Eu diria mais, eu diria que é um processo em direção à nossa divindade pessoal. Um processo de transformação pessoal, né? Como eu falei aqui. Não é só da natureza, né? Sim, estamos na natureza, né? Então, estamos na natureza, somos a natureza em si. Now this mystery of the letters is done, and I want to go on to the holier place. Beleza, espero que assim a ideia de... A gente deu aqui uma explorada na expressão fórmula mágica, demos alguns exemplos aqui. Acho que a fórmula de Yao é uma das fórmulas mais facilmente aplicáveis no dia a dia e de encontrável, uma fórmula encontrável nos textos mágicos, especialmente nos textos do Crowley, os textos telêmicos que fazem muita referência a Yao, entre outras fórmulas mágicas. Mas eu recomendo, se eu fosse dar uma recomendação aqui de leitura aos ouvintes, eu recomendaria que vocês buscassem, não vou dar uma leitura específica não, mas que vocês buscassem comentários sobre o ritual menor do hexagrama, onde é feita a análise da palavra-chave, que é essa passagem do INRI para Yao, onde vai se explicar, né, como é que a palavra INRI ela se transforma na palavra Yao durante o ritual e o mistério que isso envolve, né? Quer dizer, o mistério a gente meio que já explicou aqui, a gente já falou bastante, mas é interessante observar essa passagem porque ela é bastante emblemática de outros processos mágicos, de outros cerimoniais mágicos, como eles se constroem, tá? Então é um exercício, fica como exercício pra galera estudar a análise da palavra-chave. Isso vocês vão encontrar não só no ritual menor do hexagrama, como em textos da Golden Dawn também. Tem bastante coisa por aí, vai ser muito difícil de achar. Se eu achar alguma coisa legal assim, eu posto nos links do post. Então vamos encerrando aqui, vou passar a palavra para os agradecimentos, palavras finais, etc. Peu! Tem uma outra dica muito não elaborada, mas é muito interessante, eu acho, de análise de palavra-chave, mantendo aí, que é fácil, que é acessível, né? Que é o Liber Pirâmidos. Uhum. O Liber Pirâmidos, ele é uma adaptação do ritual do Neófito, e o Liber Pirâmidos a gente tem dentro da nossa tradição, não é uma coisa que está escrita em textos públicos, de que ele contém no núcleo dele uma análise da palavra-chave Adonai. É muito legal. Então eu acho que para quem está intrigado com o conceito e com a noção de fórmula, é bacana ler o Liber Pirâmides e procurar lá dentro o núcleo onde ocorre cerimonialmente uma análise da palavra-chave Adonai. Pietro? Então, a gente falou de algumas fórmulas, né? Existem outras tantas por aí. Eu espero que a gente tenha passado esse conceito de que a fórmula ela é veículo, né? Tipo flecha para alcançar um objetivo maior, que é o desenrolar do ritual e essas influências, né? Cada vez mais vivas na gente. E eu queria deixar aqui como provocação aqui, já que a gente não falou, dentro desse ritual que o Flávio citou, né? Existe também uma outra palavra que não sei se pode ser considerada como fórmula, que é a permutação dos elementos, ararita. Eu queria ter falado sobre a ararita, mas não vai dar tempo. A gente faz um outro programa só sobre a ararita. Vale a pena. Então, era só pra deixar essa provocação aí pro... Procure Liber Vel Ararita. É muito louco, mas é muito legal. Eu vou botar no link o Liber Ararita, só pra de provocação. Senhor Feliciano? Eu achei interessante que foi trazido aqui a questão de como o Yao a gente entende hoje em dia como um processo cíclico. E eu acho que isso tem que ser aplicado também ao aprendizado. Se você ouviu isso e falou assim, não entendi direito como é que faz, pra que serve a palavra, ou entendi o conceito, mas sei lá, tá meio difícil, fica frio, que eventualmente você vai voltar a reaprender isso, reouvir o podcast ou reler algum material e aos pouquinhos vai fazer mais sentido como é que você aplica e pra que serve isso. Muito, muito bom, isso é excelente. Tem certas coisas que a gente não entende de primeira, não fiquem preocupados com isso. Tem certas coisas que a gente demora, tem que ouvir mais umas 2 ou 3 vezes em lugares diferentes. Se você quiser ouvir o podcast mais uma vez é legal, mas
às vezes é na terceira ou quarta vez que a gente toma contato com o conceito que a gente começa a entender o funcionamento dele. Então não se preocupem com isso. Apenas curtam a viagem. Obrigado a todos pela presença. Obrigado à audiência e 93. Certamente. Cadê o uísque que a gente comprou da outra vez? O uísque já fez uma O uísque. Na passada a gente bebeu o uísque do Levi. tudo, Flávio. Mas tem um Red ali se quiser. Caraca, a gente acabou com aquela segunda garrafa de uísque? Acabou? Não lembrava disso. Segunda?